queridos, hoje nós vamos falar em 1 Coríntios 6, mas antes eu gostaria que fizéssemos uma oração, e essa oração está lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Você não precisa abrir, eu vou ler, mas eu gostaria que você repetisse, de acordo com o que eu falasse aqui. Gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e repetisse essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor Deus, a palavra do Senhor, ela vem sobre nós, Pai, e ela é cortante, sim. Deus, nós, como Davi, nos achegamos até o Senhor. Cremos na Tua onisciência, onipotência. Cremos, Deus, na Tua onipresença. Sabemos que o Senhor está aqui. Ó Deus, só o Senhor pode sondar a nossa mente, só o Senhor pode sondar o nosso coração. Só o Senhor sabe, Deus, o que está lá no íntimo do nosso ser. Deus, nós não temos esse poder de sondagem, não temos o poder de cura, só o Senhor tem. Deus, nós clamamos ao Senhor essa noite, Pai. Trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, Pai. Senhor, fala conosco, aonde estamos ofendendo o Senhor na nossa caminhada? Onde estamos errando na nossa caminhada, Deus? Pai, o Senhor já tem nos confrontado, o Senhor já tem nos corrigido, mas o Senhor também, através da Tua graça, o Senhor tem nos consolado e nos edificado. Pai, somente a graça do Senhor pode fazer isso no nosso coração. Pai, sem a graça do Senhor, o nosso coração ele fica duro. E sem a graça do Senhor, quanto mais o Senhor nos corrige, mais o Senhor nos confronta, quanto mais o Senhor nos aponta o caminho da vida eterna. Sem esse coração maleável, sem esse coração humilde, sem a mansidão que vem diretamente do trono do Senhor, Deus, sem isso, o nosso coração vai ficando cada vez mais duro, mais impenetrável, Pai. Menos obediente a Ti. Pai, essa noite nós clamamos ao Senhor. Nós cremos na palavra do Senhor. Cremos que o Senhor está sondando-nos. Cremos que o Senhor está falando conosco o que devemos fazer. Mas, Espírito Santo, ajuda-nos a realizar. Nos capacite a fazer o que tem que ser feito. Deus, leve embora toda preocupação da nossa mente. Não deixa, Deus, que fiquemos dispersos, inércios. Não deixa, Deus, que ficamos como o povo da igreja que ficava ali, morno. Não nos deixe ficar assim, Deus. Por favor, Senhor. Não nos deixe ficar assim, Pai. O que verdadeiramente queremos, Deus, é prestar este culto maravilhoso ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Sabemos que estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Deus, eu não sei qual a necessidade que cada irmão meu está colocando diante do Senhor essa noite. Às vezes nós viemos ao culto, mas o coração ele está triste, o coração está magoado. A mente está preocupada, borbulhando de coisas. Meu Deus, tira isso de nós. Nos faz viver a verdade que nós acabamos de cantar aqui. O nosso trabalho é somente descansar no Senhor. O trabalho, Deus, não é pensar o que fazer, como fazer. O Senhor vai dar a direção se a gente tiver que fazer alguma coisa. O Senhor vai nos dar a palavra certa se precisarmos tomar alguma atitude em relação a uma conversa. Porque às vezes, Deus, uma conversa, ela machuca, ela dói, ela ofende.
Quando ela não é direcionada pelo Teu Espírito Santo, Deus, ela só gera mais confusão. Mas quando o Espírito Santo do Senhor está ali dando a direção certa, Pai, há uma resolução de problemas, há um crescimento. Oh Deus, somos Teus filhos, dependentes de Ti. Sem o Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada. É o Senhor que realiza tudo e opera tudo em nós. Somos dependentes de Ti. Dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor. Então, Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, porque nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor está trabalhando. Nós cremos que a bondade do Senhor está sobre nós. Nós cremos que há alívio, há renovo na Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui, trazendo esse renovo, trazendo essa calmaria, Deus. Pai, dai-nos a direção certa naquelas atitudes, ó Deus. As escolhas que temos que fazer. Não deixe, Pai querido, que nós ficamos pensando, e se, não. Que possamos ler a Tua palavra, receber a direção que venha do alto, e fazermos o que é certo diante dos Teus olhos. E não aquilo que agrada a nossa carne, mas fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ah, Deus, nos fortalece. Fala conosco essa noite, Pai. Dependemos totalmente do Senhor. Derrama sobre nós do Teu amor. Não queremos carregar fardo nas nossas costas, Deus, mas o que nós queremos é que o nosso coração seja repleto do Teu amor. Então, Deus, corrige-nos, exorta-nos, mas com Tua graça também nos consola e nos ensina. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos lá, 1 Coríntios 6. Amém, glória a Deus. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, obrigada pela graça do Senhor e a misericórdia que está disponível aqui essa noite na nossa vida. Obrigada, Deus, porque sabemos que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai concluir, o Senhor vai terminar, Pai. Estamos, sim, Deus, sendo santificados dia após dia. Estamos, sim, Senhor, sendo transformados dia após dia. E hoje o Senhor vai fazer isso conosco, Pai. O Senhor vai moldar o nosso caráter de acordo com a Tua vontade.
O Senhor vai trabalhar em nós conforme apraz ao Senhor. Então, o Espírito Santo esteja totalmente à vontade aqui na nossa vida, em transformarmos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aí estudando essa carta, tão parecida e tão atual dos dias de hoje, fala tanto com a gente. É uma carta de confronto? É uma carta que nós podemos falar, não, mas dura esse discurso? É sim. É uma carta que trabalha conosco, mas também é uma carta que nos faz caminhar em santidade. É uma carta que vai trabalhando conosco. Paulo, ele ficou em Coríntios 1 ano e meio, evangelizando, pregando. Quando Paulo chega em Corinto, ele encontra em Corinto uma igreja, ele encontra uma cidade nova, movimentada, uma igreja repleta de religiões, muitos deuses, homossexualismo, imoralidade. Paulo chega nesse lugar, Paulo chega nessa cidade. E Paulo, quando ele se depara com essa situação, ele fala, bom, essas pessoas aqui precisam de conhecer Jesus Cristo. Aqui nesse meio de tanta imoralidade, aqui no meio de tanta coisa errada, essas pessoas precisam ouvir sobre um Deus que liberta, sobre um Deus que santifica, sobre um Deus que regenera. Paulo começa a pregar. E essa realidade ali é mudada, e ali então ele implanta uma igreja. Em Corinto ele implanta uma igreja, ele deixa ali pessoas que estão andando no Evangelho, que estão pregando o Evangelho. Ele deixa ali pessoas que estão sendo salvas, caminhando. E vai para Éfeso. E é de Éfeso que ele escreve essa carta para a igreja de Corinto. Porque chega até a ele alguns problemas que a igreja está passando. Chega até a ele algumas situações que a igreja está vivendo. E ele, então, diante de cada problema, diante de cada situação que chega até a ele faz o que tem, ele fala o que tem que ser feito, o que tem que ser corrigido, como que tem que proceder. Nós vimos aí no capítulo 1, 2, 3 e 4, que estava tendo o quê? Divisão na igreja. E Paulo corrige essa divisão. Paulo chega e fala, olha, aquele que planta não é melhor do que aquele que rega. Aquele que colhe não é melhor do que o que plantou ou o que regou. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. Ele fala, somos todos o quê? Iguais. Somos todos servos uns dos outros. Estamos aqui para servir uns aos outros. Não deve haver entre vocês esta briga eu sou de pessoas, sou de outras. Não deve ter isso entre vocês. Já estive aí, já preguei a verdade para vocês. E vocês pertencem a Cristo, sim, mas vocês são apenas um corpo. Mesmo corpo. No capítulo 5, ele fala da imoralidade e fala da disciplina. Encontra-se uma pessoa em adultério e ele fala o que tem que ser feito. Como que deve disciplinar essa pessoa. Ele fala que aquele fermento, aquele pecado ali pode contaminar todos que estão. Então, ele fala o que tem que ser feito quando uma pessoa, dentro de uma congregação, for tomada em adultério. Como você deve disciplinar. E você vai disciplinar para que a alma dessa pessoa seja salva. Não é para que essa pessoa se perca. A disciplina não é para deixar a pessoa longe, mas a disciplina é para salvar a alma daquela pessoa que está perdida. Trazer ela para perto. A disciplina ela é feita em amor. A correção é feita diante da palavra de Deus. E hoje o que Paulo está querendo dizer aqui é sobre litígio entre irmãos. Aquilo que você não consegue resolver de forma amigável com seu irmão, Paulo está falando que não deve ser levado em litígio diante dos tribunais. É isso que Paulo está resolvendo aqui.
no capítulo 6, do 1 ao 11. Ele está falando, olha, se você não conseguiu resolver de forma amigável, tenta resolver dentro da igreja. Procura o seu irmão, conversa com ele, resolve. Não resolveu? Chama um irmão da igreja que seja sábio para resolver a situação. Agora, você sair da congregação e levar essa causa aos tribunais para pessoas que não são crentes, isso é vergonhoso. Nesse capítulo 6, ele fala assim, olha, não deveria nem existir litígio entre vocês. Vocês ainda pegam essa causa, ainda levam aos tribunais? Esse é o problema. E Paulo aponta a solução para isso. E a solução de Paulo diante disso é uma solução que nós não gostamos, não. Porque Paulo, ele diz que se você fez um negócio com alguém e essa pessoa te deu um prejuízo, ele fala, por que vocês não tomam para vocês o prejuízo? Ao invés de levar no tribunal o seu irmão. Quando movimenta-se esse dinheiro, uma herança, algo assim, é que geralmente a gente conhece uma pessoa. Às vezes a pessoa morre, deixa filhos e bens. E na hora da partilha dos bens, costuma acontecer brigas, desavenças. Costumam algumas pessoas dizer assim, eu quero os meus direitos, todos os meus direitos. Na partilha dos bens, costuma acontecer algumas brigas, desavenças e contendas. Porque as pessoas não aceitam aquilo que está sendo dado para ela. Ela acha que é injusto. Nós não sabemos o que está acontecendo aqui. Nós só sabemos que houve um litígio e eles estão brigando por alguma coisa que financeiramente não agradaram a eles. A pessoa não achou justo da forma que foi feito. E aí ele leva no tribunal. No primeiro versículo, ele fala assim, olha, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Isso que ele está falando aqui é exatamente o que ele já disse no versículo 13, do capítulo 5. Ele fala assim, olha, Deus julgará os de fora, mas os de dentro de casa resolvem as coisas aqui dentro de casa. A roupa suja, quem lava, somos nós. O tribunal dessa época aqui ficava em praça pública. O tribunal ficava lá em praça pública e todas as pessoas que passavam ali podiam ver o julgamento. Podia assistir o julgamento. Paulo, ele passou por um tribunal desse. Paulo sabia o que estava falando. Lá em Atos, capítulo 18, vai falar sobre isso. Paulo já tinha vivido essa situação de tribunal. Ele sabia que as pessoas estavam ali e estavam julgando. E que isso não era uma coisa boa entre os irmãos. Imagina se está havendo um problema aqui entre os irmãos, entre a gente, mas só que nós não resolvemos a questão. Nós preferimos levar a causa ao tribunal. E em Corinto, os juízes eram corruptos, aceitavam suborno, a maior parte deles aceitavam suborno. A maior parte deles julgava não de acordo com o correto, mas de acordo com o interesse dele. Se a pessoa que ele estivesse ali julgando era amigo dele e era interessante, ele julgava de acordo com o interesse dele. Nós estamos falando de uma cidade que vivia em depravação. Nós estamos falando de uma cidade que é imoral, idólatra. Lembra que foi assim que Paulo encontrou a cidade? Ele encontrou uma cidade onde tinha idolatria, imoralidade. Então, os juízes de lá, a maior parte deles, julgava assim. E é esse tipo de pessoa que você vai tirar da sua igreja o problema que você está passando e levar para ela julgar a sua causa? O nosso parâmetro
são os fundamentos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Nosso parâmetro é a palavra. Fundamento, a palavra. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos direciona. Quando vamos aconselhar alguém, nós não aconselhamos segundo a nossa vontade, o nosso achismo, mas nós aconselhamos de acordo com o que a palavra está ensinando, de acordo com o que a palavra está direcionando. E muitas vezes não é o quê? Fácil. Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso egoísmo, mexe com o nosso ego, né? Então, aí a palavra ela vem te confrontando. E Paulo faz isso na carta aos Coríntios, porque ele sabe a igreja que ele implantou, ele sabe a igreja que ele deixou, ele sabe os ensinamentos que ele fez. E agora chega diante deles vários problemas. Nós aprendemos até no capítulo 5 como foi ensinado os fundamentos de Paulo. Aí ele chega no capítulo 6 com mais um fundamento. Ele chega falando, não, mas espera aí. Como que vocês, ao invés de aceitar o prejuízo que está sendo dado a você, você pega esse prejuízo e leva o seu irmão ao tribunal? Você leva isso para pessoas que não são crentes. Então, nós estamos tendo um problema aqui entre nós. Temos uma praça aqui, em frente ao Doce da Vida. E vamos imaginar, então, que eu não fiquei satisfeita com a divisão que foi feita. Eu quero os meus direitos. Eu quero receber tudo que eu investi nessa casa. Eu quero receber tudo que eu investi nesse casamento. Nós trabalhamos, nós conquistamos, e agora eu quero que tudo seja feito de forma que meu direito, tudo que eu tenho, seja me dado. Eu não estou satisfeito com essa divisão. Aí você pega essa causa, e o tribunal está acontecendo na praça, o juiz está lá, se é uma praça pública, Doce da Vida está cheio ali, todo mundo passando. Muitas pessoas passando por ali e presenciando o julgamento que aconteceu aqui. Porque eu não fiquei satisfeita com a divisão, e eu levei meu irmão ao tribunal. As pessoas que vão passando de uma forma curiosa, elas querem saber o que está acontecendo aqui. Esse povo que está aqui, buscando essa causa aí, não é aquele povo que fez um culto aqui semana passada? Não é aquele povo que esteve aqui e pregou que nós temos que perdoar, andar mais uma milha, socorrer o necessitado, se baterem na sua face, se oferece a outra face? Não é esse povo que está aqui hoje, brigando por uma causa de dinheiro, não é o mesmo povo que prega o desapego? As pessoas passando, as pessoas vendo e as pessoas comentando. Mas são as mesmas pessoas que estavam aqui, adorando, louvando, pregando o Evangelho. Mas hoje elas estão aqui fazendo isso. Paulo chega e fala assim, olha, isso é vergonhoso. Como vocês que vão julgar os ímpios, os anjos, como vocês que vão julgar, podem fazer uma coisa absurda dessa, de levar o seu irmão para julgamento. Ele viu que estava acontecendo um escândalo, uma situação de vergonha do Evangelho. Aí é como se Paulo chegasse aqui e falava assim, gente, para com isso. Vocês foram levar isso em praça pública, vocês foram envergonhar o Evangelho por causa de uma causa em que eu já ensinei a vocês como que tem que proceder. Porque o povo que ele deixou foi um povo convertido. Mas as pessoas que estavam ali naquela igreja estavam se familiarizando demais com as coisas que o mundo estava oferecendo.
Ele deixou um povo que estava sendo santificado, mas esse povo foi deixando o pecado entrar. Esse povo foi deixando a imoralidade entrar dentro da igreja. Esse povo foi deixando o adultério entrar, o homossexualismo entrar. Até que a igreja ficou nessa situação que está. Então, Paulo, de uma forma bem nervosa, ele chega e diz, mas eu não ensinei vocês como que deveria fazer? Isso já não foi ensinado? Eu não fiquei aqui explicando? Então, é como se ele chegasse aqui e falasse, para com isso. Não é vergonha o evangelho. Esse aí é seu irmão. Contra o seu irmão você não faz isso. Contra o seu irmão você aceita a acusação. Para que fique tudo bem, vocês dois aceitam o prejuízo. Mas vocês dois não vão envergonhar o evangelho. Ele fala, olha, não há ninguém sábio dentro da igreja para julgar essa causa? Uma igreja que se achava repleta dos dons, uma igreja que gostava de falar dos dons espirituais. Paulo chega e fala, mas vocês não têm aí ninguém que tem sabedoria para que você possa falar para ele o motivo, a causa, o que está acontecendo, e ele, junto com você, resolver essa situação? Não tem ninguém aí assim? Paulo, ele vem trabalhando aqui com eles, algo que precisa ser tirado do nosso coração. A avareza, o amor ao dinheiro, isso precisa ser extirpado de nós. Como cristãos, o que nós fazemos não é ir no tribunal contra o seu irmão, mas é sentar e resolver o que está acontecendo entre os irmãos. No versículo 2, Paulo fala assim, olha, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Ele está falando, olha, vocês, quando Jesus voltar, nós vamos estar sentados junto dele. Vamos fazer uma leitura bíblica aqui em Apocalipse 3:21. Acho bom a gente fazer essa leitura lá. A respeito de estar sentado com Jesus, julgando os ímpios, julgando os anjos. Nós vamos ler Apocalipse 3:21. Depois nós vamos ler Judas. Então, vamos ler aqui primeiro. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quando Jesus voltar, nós não seremos mais julgados, mas nós iremos julgar. Ele está querendo dizer que o lugar que nós vamos estar é muito mais importante, muito melhor do que estar nessa situação que está acontecendo. Ele falou assim, olha, para pensar um pouco, você não é desse lugar. Você é cidadão do céu. Você vai estar julgando. Por que você agora não senta e resolve a situação? Vamos aqui agora em Judas. Judas 1:6. Judas 1:6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, concorrentes eternas para o juízo do grande dia. Ele fala, essa é a posição de vocês. E hoje vocês estão aqui levando a um tribunal, a um juiz corrupto, a um juiz que não teme a Deus, um juiz que não reconhece a cruz de Cristo. Vocês estão levando essa causa de uma herança que foi deixada para resolver para uma pessoa que não é misericordiosa, nem compassiva e nem bondosa, porque ela não
teme a Deus. Vamos ler 2 Pedro também. Pedro 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2:4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, a fim de serem reservados para o juízo. Paulo está chamando a atenção aqui, dizendo que em resumo, esse litígio é vergonhoso, ele é desnecessário. Se nós estaremos sentados julgando os anjos, julgando os ímpios, por que vocês não conseguem resolver essas questões da vida? Mesmo que elas não sejam tão importantes, mesmo que você pode ter na igreja uma pessoa que vá te ajudar, ela precisa ter o quê? A sabedoria. Agora, você pode levar a sua causa para o juiz mais importante. Se ele não teme a Deus, ele não vai resolver sua situação, mas ele vai envergonhar o evangelho. Ele fala isso para envergonhá-los. No caso, não há entre vocês pessoas suficientemente sábias para julgar a causa entre os irmãos? Ele fala isso no versículo 5, ele nos questiona, nos pergunta. No versículo 6, ele fala assim, olha, mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Ou seja, nem era para a gente estar brigando por isso, por nada. E é pior ainda porque você está levando isso a um descrente para resolver a sua situação. E ele continua no versículo 7. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. E ele fala no versículo 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ele fala que a respeito desse problema de litígio é resolvido em conversa amigável. Uma pessoa sábia para direcionar se você não está conseguindo resolver. E se não resolver, fique com o prejuízo. Aceite a ofensa. Ele fala aqui o que está lá em Mateus. Vamos ler lá? Mateus 5. Ele simplesmente fala o que Jesus já havia ensinado. E ele já havia ensinado esse povo, porque esse povo foi deixando o mundanismo entrar ali, as atitudes, né, erradas. Mateus 5, 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Paulo está repetindo para eles aquilo que ele já havia ensinado antes. É assim que Jesus tratou essa situação. E Paulo diz a eles assim, que os perversos não herdarão o reino de Deus, no versículo 9. Ele faz uma lista que não herdarão o reino. Ele faz uma lista de pessoas que não vão entrar no céu. Nós sabemos que tem dois reinos, o céu e o inferno.
E se ele está dizendo nessa lista que essas pessoas não vão entrar no reino, não vão passar a eternidade com Jesus Cristo, não vão desfrutar da presença do nosso Senhor Jesus, não vai estar com Ele para sempre, na eternidade, então essas pessoas irão viver no reino das trevas, no inferno. E o que ele está querendo dizer aqui, é que ele chega até mesmo a mencionar, é que algumas daquelas pessoas já foram assim, mas hoje não são mais. Ele fala, olha, vocês já até foram assim, alguns de vocês, quando eu estive aí, evangelizando, alguns de vocês eram idólatras. Aqui em Corinto, existia uma orgia dentro da igreja deles, né? Não da igreja de Paulo, mas eles cultuavam Afrodite, deusa da sexualidade. E eles faziam orgias ali, faziam essa imoralidade sexual, praticavam a idolatria, o adultério, a imoralidade, a sexualidade, o homossexualismo. E ele fala assim, olha, os perversos não vão entrar no reino, mas ele cita outras pessoas que ele já tinha encontrado ali. Ele fala assim, olha, não se deixe enganar. Imorais não vão entrar. Idólatras? Não. Adultério? Não. Homossexuais? Também não, seja ele passivo ou ativo. Ladrões? Também não. Avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino, não entrarão no reino. E ele diz, assim foram alguns de vocês. Queridos, aqui um litígio entre irmãos. Mas qual a situação que o Espírito Santo está tratando no seu coração hoje? O que o Espírito Santo está falando com você? Talvez você, como eu, não tenha nenhuma causa no tribunal, ou nenhuma causa que diz respeito a finanças para ser resolvido. Mas talvez você tenha outra causa para resolver. Talvez você precise resolver alguma causa que esteja dentro dessa lista. Como está a sua vida moral? Como está a sua vida nas redes sociais? Como você está fazendo? Os homens curtindo as mulheres que andam seminuas nas redes sociais? As mulheres curtindo também os homens que estão ali seminus ali também nas redes sociais? Como é que está? Como que está a pornografia? Como que você está lidando com essa situação? Como que está a sua vida? Talvez você não tenha causa de litígio para resolver, mas há uma causa imoral para resolver. E o Espírito Santo está aqui hoje para resolver. Porque Paulo diz que imorais não entrarão no reino. Ele fala que idólatras também não. Aonde está o seu coração? Lá está o seu tesouro. Seu coração está onde? Em trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar. Seu coração está em adquirir riquezas. Onde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? Nas finanças? Sua segurança está onde? Na conta bancária? Onde está? No carro que você quer ter cada vez melhor? No conforto que você quer ter? Que seja cada vez melhor? Onde está o coração? Idólatras não entra no reino. Adúlteros entra? Adúlteros também não entra no reino de Deus.
Ele fala que homossexuais também não. Tem pessoas que realmente sentem muita atração por pessoas do mesmo sexo. Os homens com homens, mulheres com as mulheres, isso tinha muito em Corinto. Mas há também homens que não podem ver uma mulher. Ah, mas a mulher estava quase nua. É? Tem homens que não conseguem ficar apenas com uma mulher, mas ele precisa ter várias mulheres. Ele precisa estar sempre com uma outra mulher. Mas há mulheres também que precisam disso. Se elas não tiveram um amante, se ela não tiver outro homem. E parece que Paulo nem está falando isso para pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ele está falando para pessoas que ele mesmo ali esteve implantando a igreja. Outras pessoas continuaram a ensinar. Paulo esteve, Pedro esteve, Apolo esteve. Né? E aí ele fala assim, mas parece que vocês esqueceram. Vocês esqueceram que o adúltero, ele não entra no céu, ele não tem nada com Jesus, porque Jesus é santo. Mas eu não consigo. Consegue se o Espírito Santo habitar em você. Consegue se você já nasceu de novo, porque nós fomos regenerados. Paulo fala isso aqui no versículo 11. Ele fala, olha, vocês foram salvos, justificados, santificados. É o Espírito Santo que habita em nós, a mente de Cristo está aqui. Por isso nós conseguimos, não é pela nossa força. É a palavra de Deus que vai nos limpando, vai nos corrigindo, vai nos dando direção. Ele fala que os perversos também. Como é que está esse coração? Que não perdoa, mas que quer olho por olho, dente por dente, quer vingança. Como é que está esse coração que fala que o outro tem que pagar sim, que o outro tem que sofrer sim? Como é que está o coração que não perdoa, que não ora, que não oferece a outra face, que não dá a capa? Os ladrões não vão entrar. Às vezes nós achamos que só aqueles lá que planejam o roubo no banco que são ladrões. Será mesmo? Como é que estão as coisas? Como é que estão as suas finanças? Os ladrões não vão herdar no reino, porque o coração deles está lá no dinheiro. E a palavra diz que ele não entra. Se você tem amor ao dinheiro e é um avarento, também não entra. Se o litígio estava acontecendo justamente por causa do dinheiro, ele falou assim, um avarento não vai ter participação no reino de Deus. Onde está o seu amor no dinheiro, sua confiança no dinheiro? Muitas das vezes a gente conhece a pessoa quando mexe no bolso dela. Quando ela tem que pagar alguma coisa ou quando ela precisa perdoar uma dívida. Possivelmente, os descrentes vão dizer que você não tem que perdoar dívida nenhuma, mas que você tem que receber tudo com juros. Mas Jesus Cristo nos ensina a perdoar, a aceitar a ofensa, em muitas situações. Entre irmãos, nós fazemos isso, é meu irmão, eu o ajudo, eu aceito a ofensa. Por quê? Porque ele é meu irmão, nós somos um em Cristo Jesus. Eu aceito a ofensa dele, porque ele é meu irmão. Às vezes as pessoas falam, não, mas é só uma cerveja, não, é só um vinho, não, é só isso, é só aquilo. Alcoólatra não entra. Paulo mesmo fala que muitas coisas, nós podemos várias coisas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Eu não consigo lidar com o alcoolismo,
busque ajuda para lidar com o alcoolismo. Eu não consigo deixar o cigarro. Eu não consigo parar de jogar no jogo de azar. Eu não consigo fazer essas coisas. Busque ajuda. Busque orientação. Há libertação para nós. Há cura para nós. O Espírito Santo está conosco. Fomos regenerados. Às vezes você não é alcoólatra, mas você é caluniador. Fala mal do irmão, maldiz o irmão. Tudo que o irmão fala, faz, você é o primeiro a criticar, a julgar. Bom, a palavra está dizendo aqui que caluniadores e maldizentes também não vão ter participação no reino de Deus. Então, o alcoólatra não, mas o maldizente também não. E Paulo, ele começa essa carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, chegando diante da igreja, dizendo assim, olha, quem me trouxe o problema que está havendo entre vocês foi uma pessoa que chama Chloe. E o que ele está querendo dizer? Falando assim, olha, não quero maldizer. Eu já estou dizendo quem foi que me disse, para que haja conserto, para que haja arrependimento, para que aconteça aqui uma transformação, uma mudança. Não podemos maldizer os outros. A língua pode coçar, queridos, mas não podemos, porque senão não vamos ter participação no reino. Não vamos estar com Jesus Cristo. Aceite a ofensa. Perdoe o seu irmão. É isso que nós aprendemos com Jesus Cristo. Foi isso que Jesus Cristo fez. E é isso que nós temos que fazer. Nós fomos regenerados, nascemos de novo. Os trapaceiros não herdarão o reino. Está escrito aqui também. Como está? Como estão os seus negócios? Tudo sendo feito à luz da palavra? Ou você tem enganado? Você tem mentido? Como é que estão os seus negócios aí? Está trapaceando? Está enganando? Também não vai entrar no reino de Deus. Duro esse discurso, principalmente aqui no Brasil, onde tudo tem jeitinho para tudo. Mas com Jesus Cristo é tudo limpo. Jesus Cristo vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Nesse momento, o Espírito Santo está ministrando em mim, mas Ele está ministrando em você também. O Espírito Santo está exatamente falando para você o que você precisa resolver. Você não tem uma causa, você não tem um litígio, mas o quê? Aonde você está pecando? Aonde que você pode estar caminhando que você não vai entrar no reino? O que você está fazendo hoje que está trazendo tanto benefício para a sua carne, está trazendo tanto benefício para você, mas está fazendo você perder algo precioso, que é viver a eternidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos tantas questões, tantas dúvidas, tantos questionamentos, mas todos eles estão sendo resolvidos na palavra do nosso Senhor. Todos eles têm fundamento, têm princípio, têm palavra de Deus. E nem sempre é o que a gente gosta, nem sempre é o que a gente quer, mas com certeza é o que nos conduz à vida eterna. Paulo finaliza assim, ele fala assim, olha, no 11, assim foram alguns de vocês, esses que nós acabamos de falar. Ele fala assim, olha, mas vocês foram lavados, santificados, justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo, ele finaliza dizendo, nós nascemos de novo, nós fomos regenerados.
Então, para de andar em caminho tortuoso. Para de pegar desvios. Para o céu não tem. Para o céu tem um caminho, uma verdade, uma vida, e ela se chama Jesus Cristo. O resto é tudo atalho que nós arrumamos, desculpa que nós arrumamos. Eu sei que Paulo está falando aqui, ele está dizendo para nós nenhuma novidade. Todos nós que estamos aqui essa noite já ouvimos isso. Sabemos que temos que fazer concertos. Sabemos que precisamos resolver conflitos. E sabemos como temos que resolver cada conflito. Tudo o que foi falado, tudo que foi citado, tudo que foi dito. Na nossa mente está tudo muito fácil de entender. Vida prática. Paulo fala com a gente sobre coisas que nós trazemos como aplicação para a nossa vida de dia a dia. Coisa do dia a dia. Olha como o homossexualismo está hoje. Olha como o adultério está hoje. Olha como os enganadores, as trapaças. Queridos, olha como essas coisas estão hoje. Mas nós temos que permanecer fiéis a Cristo, porque nós fomos salvos, justificados, lavados. Estamos caminhando na santidade, teremos o nosso corpo glorificado. Estaremos sentados com Jesus. Então vale a pena sim. Vale a pena renunciar tudo que te traz alegria para a sua carne. Vale a pena renunciar tudo que te faz bem, mas te afasta de viver a eternidade com Cristo e não vai te permitir de herdar o reino de Deus. Onde que o Espírito Santo te confrontou? Porque é isso que a carta de Paulo faz. Confronto. E confronto não é bom. Ele nos tira da zona de conforto. Ele mexe com a gente ali, porque estamos acomodados. Estamos vivendo bem, num comodismo onde ninguém está vendo nada, ninguém está sabendo de nada, é só você. Não se engane, é você e Deus que está vendo tudo, que sabe de tudo. E hoje Ele está falando ao seu coração, desse jeito, não tem como você fazer parte do meu reino e morar comigo a eternidade. Porque para o lugar que você vai é um lugar santo. Lá não habita a injustiça. Não habita a injustiça, lá não habita o pecado. Lá não habita a imoralidade sexual, o adultério, o engano, a mentira, as palavras torpes, maldizentes, que ofendem, a falta de perdão. Ele fala, olha, isso ali não tem. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ficar sobre os nossos pés. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor que de uma forma tão maravilhosa, um amor tão grande, nos corrigiu. Nos disse como que temos que agir. Senhor Deus,